a partir de agora é assim, viu? Aqui na TV Câmara a gente também vai bater um papo sobre saúde, então vem comigo. Oi pessoal, tudo certo por aí? A partir de agora, toda semana a gente vai ter um novo encontro aqui na TV Câmara de Salvador, falando dessa vez sobre saúde. E você sabia que cerca de 35% da população mundial sofre de doenças alérgicas respiratórias? Pois é, esse dado é da Organização Mundial de Saúde. Mas é preciso estarmos em alerta sobre esta doença que altera o sistema de defesa do nosso organismo e é tão conhecida dos brasileiros. Entre as alergias mais comuns estão a rinite e a asma, seguida das alergias alimentares. As alergias acontecem quando os anticorpos reagem de forma exagerada ao contato com algumas substâncias. Mas, recentemente, a gente viu uma notícia de um turista paulista de 65 anos que morreu durante uma viagem para Morro de São Paulo, aqui na Bahia. Essa morte foi confirmada 5 dias após a vítima ser picada por um animal. Ele sentiu fortes dores na perna e também parte do membro ficou com coloração preta. Mas será que neste caso pode ter sido uma alergia de contato? Quem vai conversar com a gente a partir de agora para explicar sobre esse assunto é o médico alergologista e pneumologista Álvaro Cruz. Fala, doutor, tudo bem? Olá, Cris, tudo bem? É um prazer falar com vocês, participar do seu programa. Que maravilha! Seja muito bem-vindo e comece então explicando pra gente, nesse caso, de fato, apesar da gente saber, né, que os aracnídeos, aranhas e animais, insetos desse tipo, eles podem ser venenosos, mas nesse caso também pode ter sido uma reação alérgica? Eu não acompanhei esse caso, mas revi o que está na imprensa e com informações relativamente detalhadas, né? O paciente era jornalista, era advogado e era estudante de medicina. E tudo indica que não foi uma reação alérgica, foi uma reação pelo veneno da aranha, de alguma aranha, possivelmente, não é que não foi identificada, mas é o mais provável. E o veneno de insetos, de aracnídeos, pode levar a uma necrose do tecido, não é? Necrose da pele, que parece que aconteceu. Eu vi uma foto com a pele muito escura, assim, umas bolhas. E isso pode acontecer também em tecidos internos, nos músculos. Essa necrose, essa destruição, não raro provoca uma sobrecarga dos rins e isso pode levar a problemas sérios do rim. Se esse paciente já tinha outros problemas de saúde, ele pode ter morrido em consequência dessa picada de uma aranha, possivelmente, não diretamente pelo veneno, mas pelas consequências da necrose que esse veneno pode ter provocado. Nesse caso, não foi alergia, mas muitos insetos podem provocar alergia, a gente pode conversar sobre isso. Com certeza, inclusive nos bastidores antes da gravação, o senhor falava exatamente sobre isso, né? Que muitas pessoas não sabem, mas uma alergia a esses animais, a esses insetos, pode ser ainda mais grave do que o veneno dos próprios bichos. Fala um pouco sobre isso, né? Quais os tipos de reação que uma pessoa alérgica pode ter a partir do contato com esses insetos, com esses animais? Exatamente. A alergia grave, a picada de certos insetos, costuma ser um problema maior, mais frequente e mais grave do que o próprio veneno. Vamos ver aqui um exemplo, né? Uma abelha pode picar uma pessoa e o veneno dela dá uma dor local, inchação, vermelhidão. Isso é o efeito do veneno. Isso raramente é fatal, é muito raro. Só se for um enxame de abelha que ataque de uma vez só e uma quantidade muito grande de veneno poderia levar a uma fatalidade pelo veneno da abelha, porque é um veneno que tem um efeito mais local. Mas uma pessoa que é alérgica à abelha, recebendo uma picada de abelha, como você bem mencionou no início dessa conversa, a pessoa tem uma reação exagerada, tem um tipo de anticorpo que leva a uma reação exagerada que deveria ser para proteção, mas na realidade acaba provocando uma catástrofe e pode matar a pessoa num quadro que se chama reação anafilática, que geralmente envolve sufocação e baixa de pressão. E essa combinação é muito grave e isso pode acontecer em questão de minutos, né? Se a pessoa não tiver uma assistência adequada. Então é muito importante saber distinguir entre a questão do veneno, o mais conhecido é o da cobra, né? As pessoas não têm alergia à cobra, tem efeito do veneno. Isso pode ser fatal, mas geralmente demora algum tempo mais. No caso de alergia, são reações mais graves e imediatas. Um outro
inseto que pode provocar alergia, que é muito pouco conhecido, e aqui na Bahia eu vejo mais problema com formiga do que com abelha. Então, pessoas que têm picada de formiga e desenvolve habitualmente uma reação local, um pouquinho dolorido, vermelho, como acontece às vezes com muriçoca, com mosquito, que fica aquela reação local. Mas algumas pessoas que são alérgicas à formiga podem ter uma reação grave. Eu tenho alguns casos de pessoas que, por causa de picada de formiga, tiveram uma reação alérgica muito grave. Uma coisa curiosa também, doutor, é que a gente sempre se pega em relação à alergia, que muitas vezes a gente não sabe que é alérgico a determinada coisa. Jaiane, me diga, você tem algum tipo de alergia? Olha, eu não tinha até recentemente, mas aí eu tomei uma Coca-Cola e eu acabei tendo uma reação alérgica. E o que é que você sentiu? Minha boca ficou inchada. Eu fui pra casa e a garganta também eu não consegui comer nada, muito menos falar. E aí, você já tá fazendo tratamento médico, buscou orientação? Tô sim, tô tomando anti-inflamatório. Rapaz, acho que eu tenho alergia mais engraçada, eu tenho alergia à banana. E o que é que você sente quando você come banana? Minha boca enche de bolha e minha garganta parece que ia fechar também. E já procurou investigar, já procurou ir no médico para averiguar? Quando eu fui investigar, o médico disse que pode ser não a banana, mas sim um agrotóxico que usam na banana, porque não é toda banana que eu tenho alergia. Tipo, a da terra eu não tenho, mas a da prata eu tenho alergia. Tem alguma forma de se investigar uma possível alergia como forma preventiva? Porque geralmente a gente só sabe que tem alergia diante do contato, quando come alguma coisa, quando toca alguma coisa. Como é que a gente pode investigar se é alérgico? Existem várias formas, como uma regra em medicina, em outras áreas também, a história, o que foi que aconteceu, o relato, uma associação temporal entre a exposição, a alimentação, o remédio, a picada e a reação, o tipo da reação, isso é mais importante. Agora, depois disso, existem testes que a gente faz para muitos desses alérgenos, né? Por exemplo, a picada de formiga que eu mencionei, ou de abelha, existe um teste no sangue que a gente busca esse anticorpo, que é um anticorpo específico para essa alergia, e a gente pode confirmar. Nem sempre isso é possível com alguns alimentos também, com alguns medicamentos, mas nem todos. Então, o principal é a suspeita com base na história que o paciente conta, que tem que ser detalhada em todos os aspectos para que a gente tenha mais segurança. Vamos falar um pouquinho agora desse cenário que eu tracei no começo, mundialmente falando, são 35% da população com alergia. Eu tenho alergia a gato, pelo de gato. Sempre empolo as mãos, depois os cotovelos e a alergia vai caminhando. E quando ela ataca, o que é que você faz? Você já tem algum tipo de medicação que você faz uso ou simplesmente deixa passar por conta própria? Depende, quando vem muito severa eu tomo um antialérgico, mas na maioria das vezes passa. Asma e rinite, que podem ser alérgicas ou não alérgicas, são condições muito frequentes. E Salvador é uma das cidades que tem uma maior frequência de asma e de rinite do Brasil e do mundo. E por isso tem um grupo bom de pesquisadores da Universidade Federal da Bahia, em colaboração com vários outros grupos do Brasil e do mundo, que investiga isso há bastante tempo. Um desses grupos está concentrado no PROAR, que é o Programa para Controle da Asma na Bahia, que funciona no Centro de Saúde Carlos Gomes. E a gente tem feito estudos já há mais de 20 anos com esses pacientes com asma, identificando como melhor conduzir o tratamento, trazendo muito benefício para aqueles pacientes que são atendidos, capacitando profissionais de saúde. Esse é um problema sério, realmente, a asma. E, infelizmente, muita gente não valoriza adequadamente, acha que a asma é uma coisa banal, que vai para emergência e resolve. Não é assim. A asma pode ser uma coisa mais grave e precisa ter um acompanhamento, como pressão, como diabetes, que requer um tratamento continuado. A boa parte dos casos de asma requerem um acompanhamento com o uso regular de medicação. Rinite é um problema que costuma ser menos grave, mas chateia muito e geralmente está associado à asma. Se a gente não cuidar bem da rinite, é difícil controlar a asma. E a gente faz dessa forma lá no PROAR, e a gente faz muita pesquisa, tentando descobrir formas novas de tratamento em colaboração com grupos do Brasil e de fora do Brasil. Então a gente tem um núcleo muito forte de pesquisa lá e de assistência, em colaboração com outros pesquisadores da Universidade Federal da Bahia, da Fiocruz e de outros países, e com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde lá no Centro de Saúde Carlos Gomes. Na verdade, eu tenho rinite alérgica. É um tipo de alergia, assim. E como é que você fica quando sua rinite está atacada?
Geralmente é vermelhidão nos olhos, coceira no nariz, obstrução nasal. Que maravilha. Falando um pouquinho dessas ites, né? Rinite, sinusites, vamos focar um pouquinho nelas. Depois a gente vai abrindo para as outras alergias. Elas geralmente são percebidas a partir de cheiros, ácaros, poeira. A alergia do nariz, a gente chama de rinite, né? É uma inflamação no nariz. Ela está muito associada aqui ao ácaro da poeira domiciliar, que é aquele aracnídeo, pequenininho, microscópico que fica na cama, no travesseiro, no tapete, na cortina, né? E ele provoca uma inflamação no nariz quando a pessoa se expõe, e aqui a gente não tem como evitar isso, porque é o paraíso do ácaro, ambiente quente e úmido, e essa inflamação leva aos sintomas, espirro, coriza, entupimento do nariz, que é o mais chato, e pode favorecer a ocorrência de sinusite, especialmente quando a pessoa tem um resfriado. Aí mistura a inflamação da alergia com a inflamação de um resfriado, piora a rinite, piora a sinusite, pode exacerbar a asma, levar a uma crise de asma. Na realidade, os resfriados são as causas mais frequentes de crise de asma, mesmo quando a asma é alérgica. E é isso que a gente deve tentar proteger o paciente. Quando o paciente tem asma, fazer o possível, fazer um tratamento para proteger contra as crises, porque as crises trazem muito desconforto, afastam a criança da escola, o adulto do trabalho, trazem risco à vida do paciente, né? E tem um custo muito grande para as famílias e para o sistema de saúde. Agora, mudando um pouco de área, vamos falar sobre as alergias alimentares. A pessoa que eu conheci, ela tinha alergia a camarão, a fruto do mar. E a vez que eu presenciei, né? Ela com sintoma de alergia foi depois que comemos no camarão. E ele começou a ficar com os lábios inchados. E qual foi a primeira providência a ser tomada na hora que você percebeu que ele estava assim? Ele parou, né, de fazer uso do alimento, bebeu bastante água, só que já tinha ingerido bebida alcoólica no dia. E aí depois eu lembro que ele tomou um antialérgico, que ele já deixava na carteira quando aconteceu alguma coisa assim. É comum a gente ouvir atualmente assim algumas pessoas dizendo que tem intolerância à lactose. E quem ouve isso muitas vezes tem aquele discurso, né? Ah, isso é frescura, nunca vi falar disso. A gente sempre tomou leite e nunca apareceu tanta gente com intolerância. A intolerância à lactose é considerada um tipo de alergia. E o que é uma alergia alimentar? Pois é, intolerância à lactose é uma coisa bastante frequente, especialmente em adultos, pode acontecer em crianças também, é só uma dificuldade de fazer a digestão do leite. E isso pode ser atenuado com a redução da ingestão de leite. Geralmente os derivados do leite não trazem maior problema porque tem menos lactose. E isso tem outras formas, né, de usar uma enzima para fazer a digestão mais fácil, mas o mais simples é realmente reduzir a ingestão de leite. Ou ingerir alimentos com leite sem lactose, que tem disponível. A alergia é uma coisa muito diferente. A alergia é uma reação, como você disse, exagerada de anticorpos contra uma determinada proteína ou substância que pode levar a uma reação grave. Então, a alergia à proteína do leite de vaca é muito menos frequente do que a intolerância à lactose e é uma coisa potencialmente grave. Não é sempre grave, pode se manifestar de formas variadas, mas é potencialmente grave e requer um cuidado especial para fazer o diagnóstico e para a prevenção. Porque no caso da alergia mesmo à proteína do leite de vaca, qualquer quantidade de proteína do leite, na manteiga, no iogurte, num alimento que tenha proteína do leite ou no próprio leite, pode trazer uma reação potencialmente grave. Agora mudando um pouquinho, vamos falar de alergias medicamentosas. É comum quando a gente vai numa consulta, independentemente do local, sempre pergunta, você tem alergia a algum medicamento? E muita gente não sabe, né? Não fez essa investigação anteriormente, não sabe ali exatamente o que dizer. Acaba dizendo, não tenho não. Mas também é muito arriscado, né, doutor? Você alegar que não tem uma alergia, sem ter o conhecimento e acabar tomando uma medicação que pode agravar ainda mais um problema de saúde. Tenho alergia, sim, mas é uma alergia um pouco diferente, né? Eu sou alérgica à lidocaína, que é um anestésico.
E como é que você descobriu essa alergia? Foi ao fazer algum procedimento? Só foi quando teve a reação alérgica ou você já sabia? Não, na verdade o teste do alergo, né, que faz, ele existiu depois, mas eu fui tirar os nervos e acabou tendo algumas petecas, uns pontinhos vermelhos no meu rosto. Daí eu fui procurar assim ajuda médica e a gente chegou à conclusão que era alergia à lidocaína. Por isso esse cuidado é sempre muito importante. Acabei descobrindo uma alergia, Cris, ai, horrível. Passei um produto no rosto, empipoquei, empelotei. Agora eu tô melhorando, mas descasquei inteira. Logo que descobriu, tomou aquele susto. E aí, qual foi o primeiro passo? Buscar orientação médica? Sim, conversei com uma amiga minha que é esteticista, ela já falou, passa soro, que soro não tem problema. Como de regra na área de saúde, a prevenção é o mais importante e para a prevenção adequada a gente deve personalizar, deve saber qual é o problema do paciente para que faça a prevenção de forma eficiente, né? Os remédios são problemas que levam à alergia com relativa frequência e os que mais provocam a alergia são os anti-inflamatórios analgésicos, aspirina, dipirona e outras medicações desse grupo. E há um certo desconhecimento da população em torno disso e de muitos profissionais de saúde achando que quando usa outro que não foi usado não vai ter problema. Mas na realidade essa alergia é tipo um efeito colateral desse grupo de medicação. Qualquer medicação desse grupo, com raríssimas exceções, pode levar à alergia. Se for de uma forma injetável, uma dose alta, a reação pode ser mais grave. Mas é importante quando vai ao médico, quando procura o serviço de saúde, ter uma lista das medicações que já provocaram alguma reação e como foi essa reação, para que o profissional possa ter mais segurança em identificar se é realmente alergia ou se é um efeito colateral de outro tipo, até porque não tem tanto teste para confirmar a alergia à medicação. É com base na história, no que aconteceu, que o médico vai identificar. Acaba sendo um tanto quanto complicado, né, essa identificação. Como o senhor citou aí, em alguns casos não tem como se prevenir, mesmo fazendo o teste alérgico em relação a alergias medicamentosas, pode não se identificar essa alergia. Então, para que as pessoas entendam, né, a importância de se ter esse cuidado, de anotar diante de qualquer reação diferente a partir de contato, ou medicação, ou alimento, explique quais são as alergias mais graves, né? Quais delas, se todas elas, enfim, podem acabar causando, por exemplo, uma parada cardiorrespiratória, levando à morte? Fale um pouco disso, doutor. A reação alérgica mais grave a gente chama de anafilaxia. Antigamente se falava em choque anafilático, que é uma reação rápida que envolve vários sistemas. Por exemplo, uma alteração na pele, com coceira, vermelhidão e sufocação, que são as mais comuns, mas pode dar diarreia, vômito, baixar a pressão. Isso é potencialmente fatal e precisa ser cuidado de imediato. Qualquer pessoa que tem uma reação dessa, depois de picada de inseto, depois de ingestão de alimento, depois de uso de medicação, deve ser avaliada de preferência por um especialista com a maior brevidade possível. Felizmente hoje, na Bahia, a gente tem centros públicos que atendem muito bem pacientes com alergia desse tipo, do Hospital Universitário Professor Edgar Santos, do Hospital Otávio Mangabeira, e essas pessoas devem procurar uma situação dessa, de anafilaxia. Mas a asma também pode ser muito grave e a gente tem lá no PROAR um centro de referência em pesquisa, ensino, assistência na asma grave. Quem tem asma grave tem que ter um acompanhamento especial. Perfeito. Doutor, para a gente zerar essa conversa, né? A gente já está chegando aqui no nosso tempo limite. Eu queria que o senhor deixasse, então, uma mensagem final para quem está nos acompanhando, para quem está acompanhando essa conversa, entendendo um pouco mais sobre as alergias. Que mensagem o senhor diria para quem nunca procurou investigar isso, saber nada disso, de alergia? O que é que o senhor diria para essas pessoas? A alergia não tem tido a prioridade devida nas políticas públicas, que são muito voltadas para doenças crônicas como hipertensão, diabetes, câncer, essas doenças infecciosas que nos afligem, né? Mas a gente precisa estar muito atento para a alergia, porque é um problema que é passível de prevenção, é um problema potencialmente grave e que é um modelo de situação que é importante que o paciente participe da discussão, das decisões, que seja um agente ativo do processo de cuidado e da prevenção. Perfeito. Obrigada, doutor. Até uma próxima oportunidade. Obrigado a você, é um prazer. Prazer todo nosso.
É isso, minha gente. Por enquanto é só. A gente fica por aqui com o nosso Fala Doutor e voltamos na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau.